Oi, pessoal. Vamos continuar com a nossa aula sobre processadores, essa parte 2, que você já tem o material em PDF, ok? Então vamos lá. Bom, na aula passada, a gente viu um pouquinho da história do processador, né, que pode ser também chamado de CPU, que é a unidade central de processamento, tá? É o cérebro da máquina. Também vimos que esse processador é composto por 4 partes: a unidade de controle, unidade lógica aritmética, a ULA, registradores e a cache. Vimos a função de cada um deles. E aí depois falamos um pouquinho mais específico sobre a cache, que é aquela memória que fica mais próxima do processador, para ajudar, né, até a questão do desempenho, já que ela vai ter uma certa inteligência para pegar aqueles programas, os processos que são mais utilizados e colocar mais próximo aí do processador, para ele não ter que ir, né, até a memória RAM para fazer isso. Então, com a cache você tem um desempenho melhor. E tem duas ações lá na cache. A cache miss é quando o processador vai buscar algum dado, alguma instrução e não está na cache, é chamado de cache miss. E aquele dado é aquela instrução que está ali na cache, é chamado de cache hit. E por fim, a gente viu que o processador basicamente executa duas etapas, que é buscar a informação e executar. Busca e executa. Seguindo agora, pessoal, nós temos mais um fator, né, aí que vai fazer toda uma harmonia para o processador, que é chamado de clock. Essa palavrinha tem relação muito a essa parte eletrônica. As informações que estão passando aí entre um dispositivo e outro, a memória RAM, processador, e observe que tudo isso está conectado à placa-mãe, existem os barramentos, e para toda essa galera conversar, entre aspas, tem que ter uma harmonia, né? E quem faz essa harmonia é o clock. Se a gente for fazer uma comparação com uma orquestra, o clock seria o maestro, certo? Porque é o maestro que vai orientar todos os músicos em relação ao tempo, quem vai tocar em determinado momento. Obviamente que todos os músicos de uma orquestra seguem uma partitura, tá? Então, o clock, pessoal, é o tempo de um processador, né? Que é também chamado de frequência. E essa medida, né, é em hertz, tá? A unidade, né, é feita em hertz. O que que significa? Tem um exemplo aqui que diz o seguinte: um clock de 100 MHz significa que em um segundo existem 100 milhões de ciclos de clock, ou seja, o processador trabalha em ciclos, né? Busca e execução. A cada um segundo, caso o clock desse processador seja de 100 MHz, a cada um segundo o processador faz 100 milhões de busca e execução. Aí eu vou ter que lembrar uma coisa para você. O processador, pessoal, ele vive no mundo muito veloz. A forma em que ele trabalha internamente é totalmente diferente do mundo lá fora. Quando eu digo mundo lá fora, é memória, a própria placa-mãe. Então, internamente, a execução, né, a forma como o processador trabalha é rápido. Diferente se a gente for comparar com a memória RAM ou a própria placa-mãe. Então, esse clock para o processador é chamado de clock interno, que é muito e muito mais rápido do que o clock externo, ou seja, aquilo que está fora do processador, tá? E o clock, às vezes, ou essa frequência, ela está relacionada um pouquinho também do desempenho ou até a velocidade de um processador. Aí a gente chega no problema, como eu falei, o clock interno de um processador é mais rápido que o clock externo. Um exemplo básico aqui, pessoal, imagina um carro, uma Ferrari, que está lá correndo no autódromo aí de um circuito de corrida de carro, que chega a 300 km por hora. Aí você imagina dentro daquele circuito, digamos que seja o clock interno de um processador, lá pode correr muito veloz. Só que, para quem assiste Fórmula 1, quando você vai fazer um pit stop,
obrigatoriamente, você tem que diminuir essa velocidade para 80 km. Aí tu imagina um carro sair de 300 km por hora para 80 km por hora. É uma diminuição muito brusca da velocidade. O clock interno é muito rápido. Quando o processador precisa sair, né, ele tem que conversar com a memória, e para conversar com a memória ele usa os barramentos da placa-mãe, é como se, né, o carro estivesse indo para o pit stop, porque ele vai diminuir bruscamente essa velocidade, porque lá fora do processador, a velocidade é baixíssima e ele vai ter que se adequar àquela velocidade, ok? Por isso, pessoal, quando temos compra de um computador, um notebook, não necessariamente você tem que olhar só para a velocidade ou para o clock do processador. Você tem que olhar um todo, tá? Qual é a velocidade de barramento da placa-mãe, qual é a velocidade de barramento da memória RAM. E isso vai impactar também no desempenho. Não basta eu ter um processador muito bom, com um clock muito alto, se a velocidade, né, o clock da placa-mãe é baixo. Vai ter um impacto, né, vai gerar esse problema. E como eu falei, né, esse clock externo também é chamado de Front Side Bus, ou FSB, ou seja, a parte de fora aí do processador, ok? Mais um exemplo, né? Essa tela aqui que eu tirei é um print da tela lá de sistemas, que mostra a velocidade aí, ou o clock desse processador. Você pode estar perguntando, como é que eu posso descobrir o clock do processador de um computador, de um notebook? Se você for lá em painel de controle, sistema, você vai encontrar essa informação. Então, tem aqui o processador, ele vai dizer qual é o processador, no caso aqui é um Core i7, e aqui, ó, ele mostra, aqui é o número do processador, né? E nessa parte de 2.7, né, 2.70 GHz, é justamente o clock desse processador, o clock interno. Existem programinhas, pessoal, por exemplo, o CPU-Z ou o AIDA64, que também vai dar informações mais detalhadas, né, sobre as configurações aí de um processador, enfim, de todos os dispositivos aí do seu computador, tá? Então, esse número aqui, 2.7, é o clock interno do processador da máquina. Um outro exemplo que eu peguei foi da internet, né, de um processador específico, que ele mostra aqui duas coisas. A frequência base do processador é de 2.7, mas com uma tecnologia que ele chama de Max Turbo, pode chegar a 3.5. Aí vamos, como eu falei, uma tela aqui que eu tirei do AIDA, né, para mostrar qual então é o FSB, ou seja, o clock externo da máquina. Quando se fala clock externo, tem que lembrar muito de placa-mãe, tá? Então, olha só, a base do clock da placa-mãe, dessa placa-mãe específica, é de 100 MHz, pessoal, ok? 100 MHz, ou seja, é o clock externo. Então, qual é a lógica? Um processador que ele tem essa velocidade aqui, ó, 3.492, ou seja, 3.5, 3.4 GHz, internamente. E aí, o FSB, o Front Side Bus, ou seja, o clock externo da placa-mãe onde ele está conectado, chega aí a 100 MHz, tá? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ter um multiplicador aí, para quando ele for sair, né, fazer essa aventura lá fora, ele vai ter que diminuir, ele vai ter que se igualar a essa frequência, a esse clock. E aí, por isso que você tem essa questão aí do multiplicador de CPU, que ele fala aqui que pode chegar até 35 vezes, tá? Como é que você faz para chegar nesse multiplicador, nesse número? É só você pegar a frequência interna e dividir pela frequência externa. No caso aí, ele arredondou, né? Ele considerou que é 3.500 MHz dividido por 100, que dá justamente 35. Então, uma figura aí que vai mostrar mais ou menos o processador aqui no mundo dele é muito rápido, mas no mundo lá fora não é. Então, ele vai, quando ele sai,
ele vai ter que se igualar a essas velocidades lá fora. Outra coisa interessantíssima em relação ao processador, pessoal, é a quantidade de núcleos, o chamado de cores. Não é cores, né? É cores. Aí você já deve ter ouvido falar dual core, quad core, né? Ou seja, a quantidade de núcleos existente, obviamente, internamente dentro de um processador. E aí, ultimamente, pessoal, você tem, principalmente em relação à Intel, processadores com 12 cores, certo? Com 12 núcleos. E aí, qual é a função desses núcleos, desses mais de 2 núcleos? Bom, eles vão dividir as tarefas. E aí, com isso, pessoal, o sistema operacional, ele entende para ele, obviamente que fisicamente você tem só um chip, né, de processador, mas o sistema operacional entende a quantidade de núcleos como se fosse vários processadores, né, processadores diferentes. E aí, obviamente, você vai ter um desempenho melhor. Quanto mais cores, um melhor desempenho. Algumas vantagens: podem realizar 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo, né, paralelamente, o que, obviamente, em vez de você... Imagine aqui, um exemplo básico na sua casa. Você vai lavar a louça e depois você vai ter que enxugar. Você é uma pessoa só. Então, você vai demorar mais tempo, obviamente. Se fossem 2 pessoas, um lava e outro enxuga, aquele trabalho vai ter um tempo menor para ser realizado. É a mesma coisa, a mesma ideia de vários núcleos, de vários cores para um processador, ok? Um núcleo pode trabalhar com uma velocidade menor que o outro, obviamente reduz a emissão de calor. Ambos podem compartilhar memória cache. Não sei se vocês lembram na aula passada, mas quando eu mostrei aquela imagenzinha falando sobre as memórias cache, né, L1, L2, L3, observem que naquela imagem a L1 e a L2 era especificamente de um núcleo. Já a L3, ela era compartilhada por os 2 núcleos, e a L4 era compartilhada por todos os núcleos daquele processador em específico. Em 2005, em um pouquinho de história, surgiu o primeiro processador multicore do mercado, que foi o Intel Pentium D. Agora, em relação a nomenclaturas, pessoal, a gente viu na imagem que passou uma numeração, né? Deixa eu voltar aqui. Nessa imagem, se você observar, o que está marcado aqui em amarelo é justamente essa numeração do processador. Todo processador, independentemente de ser da Intel ou da AMD, vai ter numerações. E o que essas numerações significam? Ou se você observar, vai ter até uma letra aqui. O que essas letras significam? Achei essa tabela aí na internet, muito fácil também você achar, justamente explicando essa numeração para a gente entender um pouco melhor. E aí você tem a AMD de um lado, Intel de outro. Aí ele pegou, comparando, né, 2 processadores que realmente fazem essa concorrência, que é por parte da AMD, que é o Ryzen, e da Intel, que é o i9. Então, o Ryzen, esse primeiro número aqui, que ele marca como 7, o que significa? Aí você vai ter o 7, o 5 e o 3. Nesse caso aqui, significa que é que é o segmento do processador, ou seja, o professional, né, o profissional. O 5º, alta performance, e o 3, convencional. Ou seja, pessoal, são tipos específicos, dependendo do perfil, né, de um usuário. Você tem um básico, digamos assim, um 3, convencional, um 5, um pouquinho melhor, e o 7, bem melhor do que os outros 2, tá? Da Intel, esse i9 também surge na mesma ideia. Significa o quê? O i3 é o mais básico, o i5 intermediário, o i7 bem mais robusto, e o i9 é o top de linha aí dos processadores até a época dessa imagem da Intel. Nessa próxima imagem, pessoal, significa a performance, né? Ou a geração aí daquele processador. Esse número é esse que está em destaque, aqui esse azul, né? Tanto para AMD, como esse primeiro número aqui da Intel, né? Esse azul mais claro, tá? Então, o que ele significa? Para o lado da AMD, o 7 e o 8 é profissional, né? Um processador bem mais robusto, com melhor desempenho, tá? Se tiver 4, 5 ou 6, é um processador de alta performance, enfim, mediano aí. Já do lado da Intel significa a geração daquele processador. Quanto maior, mais recente é o processador, né? Sendo que o 9 indica que é o da 9ª geração,
Hoje é o mais atualizado, esse 9 aqui, ó, esse primeiro 9, tá? Então, esse processador Intel Core i9, né, é um top de linha, por ser i9, e da geração, da nona geração, ok? Pelo menos na época que essa imagem aí foi colocada. Aí chegamos na parte dos sufixos, né, das letras que existem para os processadores. Em relação à AMD, observe que tem um X aqui da AMD e tem um K do lado da Intel. Vamos ver o que essas letras significam. Então, AMD, o X significa processador de alta performance. Se você encontrar um T, baixo consumo de energia. Se tiver um S, baixo consumo de energia com placa integrada. Essa placa que ele fala aqui, pessoal, é a placa de vídeo, tá? H, alta performance, é um processador aí específico para notebooks, né? O U é um processador comum, mas também específico para notebooks. O M, baixo consumo de energia, específico para notebooks. Já para o lado da Intel, você tem mais sufixos, né, nomenclaturas aí, em relação às letras. O K, processador com overclock. O G, com placa de vídeo on-board, no caso aí notebook, né? O U, baixo consumo de energia, é específico para notebooks. O T reduz um pouco o consumo de energia, o H, alta performance, Y reduz muito o consumo, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, só alguns detalhes, né, informações, para que você possa entender essa nomenclatura específica aí dos processadores. Outra informação também, pessoal, é a questão, né, alguns modelos aí específicos da AMD e clock, o que é core e o que é thread, tá? Então, esse primeiro aqui, o 1950X, o que ele mostra aqui? Que ele tem 16 núcleos, né, 16 cores e 32 threads. O que são threads? Traduzindo, a thread significa um fio, mas para a gente aqui dentro do hardware, significa o seguinte: quando você está executando, no caso, quando um processador está executando algo, ele está executando um processo. Esse processo ele pode ser dividido em várias tarefas. Essas tarefas essas tarefas são chamadas de threads. Então, são divisões de um único processo, é um fio. Nesse caso desse processador, ele tem 16 núcleos, né, 16 cores, e pode trabalhar até com 32 threads, ou seja, 32 informações, 32 fios aí de informações ou de tarefas para serem realizados. A base do clock aí desse processador é 3.4, podendo chegar até 4 GHz, utilizando a tecnologia Turbo Clock, ok? E assim sucessivamente você tem um quadro aí com algumas informações em relação a processadores aí AMD Ryzen. Já os processadores da Intel também, né, tem um quadro aí específico. Os processadores i-Core, os processadores i9, da mesma forma, né, 18 núcleos, 36 threads. Você tem até a L3, né? Aqui não foi colocado nenhuma informação sobre a base do clock nesse primeiro, mas observe nesse aqui você tem um clock, a base do clock de 3.3 GHz, podendo chegar até 4.5 GHz. E aí você tem um socket, né, pessoal? O socket já foi falado até nas primeiras aulas, que é o local onde você encaixa o processador, onde você faz a conexão do processador à placa-mãe. Em algumas placas-mães, você tem uma trava aqui, ó, em que você tem que destravar e vai abrir essa parte aqui de metalizada para você colocar, tá? Em outros é mais direto o encaixe. Vai depender muito aí da marca da placa-mãe. Outro exemplo aqui também, né, de trava, de segurança, e você tem essa parte metálica em que ela sai, né, e o processador é colocado e depois é colocado de novo essa segurança. E eu falei para vocês que o socket ele vai ter sempre a numeração que os processadores têm que se adequar, né, se encaixar com esse padrão
do socket, não é todo processador que vai se encaixar aquele específico socket. Você precisa saber dessa numeração. A numeração está aqui, né? E, por exemplo, esse aqui, ele diz aqui nessa tabela quais são os tipos de processadores que podem ser encaixados a esse socket. E aí, praticamente, vão existir sockets para os processadores da AMD e os sockets para processadores da Intel. Pessoal, eu deixei aí uma tabelinha também com valores, né? Você pode fazer uma pesquisa simples, ver os valores de processadores. Tem processador aí, por exemplo, na época que eu fiz esse print, né, dessa informação, processadores que valiam aí R$13.000. É só o processador, tá, pessoal? Não é o computador completo, é só essa peça aqui do processador. Deixei alguns sites de indicação, pessoal, para quem quiser se aventurar mais, né, saber mais sobre processadores. Tem bem as referências que eu utilizei aí para montar essa aula para vocês. Então, sintam-se à vontade a mergulhar um pouquinho mais nesses sites. Espero que tenha sanado aí todas as dúvidas. Se ainda está com dúvida, pessoal, faça sua anotação, coloque lá na plataforma do Google Sala de Aula, ou faça a pergunta pelo Zap, né, da turma, que aí eu vou responder as dúvidas de vocês, tá? O importante é que você não fique com dúvidas e que possa sempre estar aprendendo. Então é isso, pessoal. Bons estudos!